Olá, eu sou o Sérgio Sampa Olá, aqui é o Juba. e hoje a gente vai falar aqui de um filme japonês que tá bombando aí, né? Sobre pessoas viajando no carro, né? Tô falando de Drive My Car, olha só. Drive My Car, né? Falamos de Haruki Murakami, né? Um dos escritores japoneses, aliás, o escritor japonês mais modinha do momento, né? Tipo, toda vez que alguém fala de livro japonês, fala dele, né? E aí o conto dele virou esse filme. Mas aí, quem que tá na direção, o diretor ou o personagem? Boa pergunta, mas é o diretor aí. Verdade. Mas olha, antes da gente falar aqui a ficha técnica do filme, né? Eu vou pedir para você que está assistindo aí curtir o vídeo, porque eu sei que você vai gostar do vídeo, então já curte agora. Se inscreve no canal se você não é inscrito e também ativa o sino para poder receber o que a gente publicar futuramente por aqui. E o filme é Drive My Car, ou em japonês Duraibu My Car, e ele é de 2021, duração de 179 minutos, né? Quase 3 horas. É quase uma vida, né? Mas enfim, o diretor é o Ryusuke Hamaguchi e ele também foi, né, co-escritor aí do filme junto com a Takamasa Oe. E o filme tem 4 indicações ao Oscar. E o filme estreia nos cinemas aqui dia 17 de março e no streaming, né, do MUBI, 1º de abril, né? Pois é, então, ele já teve muitas e muitas e muitas indicações aí, ganhou vários prêmios e tal. E agora a gente está na expectativa de ver ele aí no Oscar, né? Ver se ele vai fazer aí tão bonito aí, né? E eu acho até meio injusto você concorrer com o melhor filme internacional, melhor filme, melhor diretor. Tipo, você vai ganhar, né? E Uma delas vai normalmente ganhar, né? em Hollywood, normalmente, quando você ganha como melhor filme, você não ganha como diretor. Existe essa regra aí, né? Então, seja melhor filme ou melhor diretor, a gente torce pelo menos que ganhe uma das duas categorias principais aí, né? Não fique restrito só ao melhor filme internacional, né? A gente precisa dar uma sinopse aí do filme, né? Para quem não sabe do que se trata. Como eu tinha falado, esse filme aí ele foi co-escrito pelo Yusuke Hamaguchi e a Takamasa Oe. E ele é baseado num conto que tem o mesmo nome. Foi escrito pelo Haruki Murakami. É um livro que foi lançado no Japão em 2014. Aqui acho que ele saiu em 2015, se eu não me engano. E esse conto faz parte de uma coletânea que está dentro desse livro. Tem várias histórias ali. A gente está falando de Drive My Car, que é um conto dentro do livro Homens Sem Mulheres, em japonês Onna no Inai Otoko Tachi. E esse livro tem vários contos, inclusive que remete a Kafka, que remete a histórias bem absurdas, assim. O Drive My Car, na sua essência, ele tem a história de um diretor, ator, que acaba contratando uma motorista. A história é um pouquinho diferente do que a gente está vendo no filme. E foi adaptada nesse conto bem extenso, né? Podemos dizer assim, em forma de filme, né? Além dele pegar esse conto do livro para fazer o filme, o diretor também pegou ali algumas coisas, né, alguns detalhes de algum conto ou outro do livro e acabou inserindo no filme. Mas o foco mesmo era, né, esse conto aí que ele pegou. Para curiosidade de vocês, o livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Alfaguara, né? Foi lançado em 2015, mas é muito fácil encontrar Murakami nas livrarias. Lembrando que o livro Uhum. também tem formato digital, então é bem fácil encontrar esse livro por aí. Mas o interessante é que o filme ele é mais completo, né? Ele adiciona vários trechos que não tem no conto e ele tem esse formato que é para ser filme de premiação, como o pessoal fala, né? Então ele tem assim personagens bem dramáticos, tem diálogos bem longos. É por conta disso que ele tem todo esse tempo aí, né? Então a gente vai ver alguns atos assim, né? Algumas tramas sendo contadas assim dentro da mesma história. A primeira é um pouco longa e ela dá uma base para você saber o que vai acontecer depois, né? No segundo e no terceiro ato ali. Dizem que é um estilo road trip, mas eu não sei muito assim, porque tem bastante viagem de carro. Mas eu acho que sai um pouco desse gênero. E ele é mais focado nos personagens mesmo do que na viagem, né? O filme tem uma estrutura que ele tem detalhes que você tem que prestar atenção o filme inteiro. Por mais que tenha 3 horas aí, você vai falar assim, nossa, você tem que prestar atenção em tudo. Não, mas tem pontos principais aí que, principalmente no começo, esse primeiro ato, que ele vai repercutir bastante no segundo e terceiro ato. A gente falou por cima, né, dos protagonistas aí, que no caso é o escritor e a motorista, mas assim, no começo do filme a gente tem o escritor, que é o Yusuke Kafuku, ele é escritor de peças, né, de teatro. A gente
conhece a esposa dele, que também é uma famosa escritora, né, que é a Otto. E logo que começa, a gente vê que os dois estão ali na cama e tal. E tem uma coisa aí que é muito importante para o filme todo, que assim, quando eles estão juntos, num momento mais íntimo, eles começam a falar sobre histórias que ela está imaginando, escrevendo, algo do tipo. E passa assim o filme, a gente vê que eles estão sempre trabalhando, tal. No caso, o escritor ele tem um carro que é inseparável dele. Mostram também que ele está se apresentando numa peça de teatro e a gente vê essa convivência entre os dois personagens. Quando eu assisti o filme, eu fui totalmente cego, eu não vi nenhum trailer nem nada. Então, assim, eu comecei a ver a história deles tal, e veio toda aquela coisa acontecendo ali. Eu não sabia que a mulher do protagonista ia morrer ali no primeiro ato. Eu não fazia ideia daquilo, eu fiquei chocado. Aí depois eu fui procurar na internet pra saber mais, depois que eu já tinha visto o filme, e eu vi que as sinopses e os trailers já falam disso, né? Falam que a história começa realmente a partir do momento que ela morre. Então eu falei, isso então não é spoiler, né? Não dá pra gente ficar segurando aqui, né? Isso é uma coisa que é parte do começo do filme ali, e depois disso é que realmente a história vai ser mais trabalhada. Então tudo bem, né? Acontece o velório, a esposa dele morre. A gente descobre que ela tinha alguns segredos ali, né? Que até acaba sendo revelado pro protagonista, né? Pro escritor. E a partir disso, né, passam-se ali 2 anos e a gente vê que ele é contratado para fazer uma peça de teatro, né, para ser o diretor. E essa peça vai ficar em cartaz em Hiroshima. A partir desse momento que começa a mudar bastante a vida dele ali, né? E o personagem principal aí, o escritor, ele tem todo aquele problema, né, por causa da esposa que morreu, e ele tá trabalhando, né, ele tenta seguir em frente, mas ele guarda muita coisa para ele ali, né? E o filme tem essa história da morte da esposa dele e tal, mas eu acho que a história de verdade, ela não começa nem aí. A história de verdade começa nesse ponto que você está falando agora, que é quando você está com essa peça em produção, esse momento que ele está continuando um trabalho, lógico, com adaptações, e aí, nesse acordo para fechar essa peça, é negociado que ele não pode dirigir porque ele tem glaucoma. E tem toda uma simbologia em torno disso, né? Porque a história que a esposa dele conta fala do mesmo olho, que ele tem glaucoma, ele só tem num olho só. E se você prestar atenção no filme, ele sempre coloca o colírio do lado direito. Então tem toda uma simbologia para a história começar de verdade em torno disso, né? A dificuldade dele de dirigir, a justificativa da companhia lá onde vai ter a peça de não poder permitir que ele dirija por causa de um escândalo que teve com o ator no passado, e a obrigação, né, e intimação praticamente, né, que se você quiser trabalhar com a gente, você precisa ter uma motorista e apresentar a motorista no final. Eu acho que esse gancho da história é o que torna o começo do filme. Tipo, isso a gente já tem quase 1 hora de filme na tela. Para mim é o começo da história. Disso eu não tô nem entrando no spoiler, porque se você tá falando de um filme chamado Drive My Car, a gente tá falando da personagem que acabou de entrar na história. É justamente nesse ponto que o elo entre os dois personagens começa, né? Nesse ponto aí a gente tem ali a introdução, né, que você falou da motorista, né, a Misaki. É óbvio, né, que ele não gosta, né, que ninguém mexa no carro dele. Ele não quer que ninguém dirija para ele. Ele gosta de dirigir o carro. Antes disso, né, a gente viu ali que quando ele ia trabalhar, ele estava sempre no carro, né? O carro era um lugar que ele parava ali para meio que meditar ali, porque o caminho, né, que ele fazia do trabalho para casa, da casa para o trabalho, era o momento que ele parava para pensar, era o momento que ele estudava as falas dele, né? Ele gravava as falas da peça que ele estava atuando numa fita cassete. Quem fazia a voz era a mulher dele. Então, ele estava sempre ali ouvindo ela e estava sempre respondendo e estudando ali o diálogo e tal. Era uma coisa que era muito assim, só dele. Ele não queria dividir com ninguém. E tem até uma cena que a gente vê a mulher dele dirigindo o carro. Ele fala que não gosta muito e tal. Então a gente já pegou ali no começo, né? A gente já ficou sabendo que ele não quer saber de ninguém dirigindo o carro além dele. Só que aí a gente vem aí para esse segundo ato aí, quando a gente conhece essa pessoa que vai dirigir o carro para ele, ele até fala, né? Olha, vamos fazer aqui um test drive para ver se eu aceito você, né? E aí, no caso, né, ela faz ali uma viagem com ele e tal, para levar ele para casa onde ele vai ficar, né, já que ele teve que se mudar por causa desse trabalho.
E aí, né, nessa viagem aí, ele acaba aceitando, né? Você percebe que ele acabou autorizando. Os dois não tem nada a ver um com o outro, só que cada um tem uma história, né, que vai ser abordada durante o filme, e é nesse ponto que eles vão começar a ter uma amizade ali, né? Porque os dois têm traumas que eles vão começar a conversar sobre isso, né? E vão se abrir um para o outro. Então a gente tem, né, de um lado o escritor que tá com esse problema de estar ficando cego, perdeu a mulher, e do outro a gente tem a motorista aí que ela tem alguns traumas por conta da família, que ela não tem mais, porque ela teve que se virar desde muito pequena, a única coisa que ela sabe fazer é dirigir. Ela começou a trabalhar dirigindo e ela só faz isso da vida. Então a gente vê aí essa dinâmica entre os dois aí acontecer, né, até o final do filme aí. Eu imaginava que o filme fosse só isso, pra falar a verdade, né? Porque a maioria das sinopses que eu li antes de ver o filme, eu imaginava que fosse só isso. E você percebe uma nuance de personagens, né? Na hora que apresenta o elenco, a escolha de elenco, a escolha do ator que fará o papel que ele fazia antes na própria peça. Então, tem uma série de apresentações e construções a partir desse ponto da história, preenche a lacuna da história que não fica só focado nele e nela, né? É uma história bastante rica. Podemos dizer que o segundo ato do filme é basicamente uma segunda etapa de apresentar personagem. Se no primeiro se apresentou ele, a esposa, esse segundo ato é uma apresentação dos personagens de apoio que vão guiar a história aí até o final, né? É legal que nessa parte ele vai fazer o teste de elenco para chamar ali atores de várias idades para fazer a peça Tilvânia de Chekhov. E eu achei interessante que nessa parte aí, eu não sei qual é o motivo, né? Desculpa aí a minha ignorância, não sei por que eles escolheram isso, mas o elenco ele é bem variado assim, né? Ele tem atores de vários países ali e cada um fala a sua língua durante a peça, é bem diferente assim, né? Por exemplo, a gente tem uma garota de Taiwan, a gente tem uma garota que é coreana também, tem alguns japoneses também, né? Obviamente, a maioria é japonês, e o pessoal fala a sua língua no meio da peça. Uma delas até fala linguagem de sinais, que no caso é a personagem coreana lá, que ela é muda, então ela faz linguagem de sinais em coreano, né? Olha que coisa, né, diferente assim. Eu não sei se isso atrapalha para o pessoal que está assistindo a peça, mas eu tem essa pluralidade aí, né, de países aí. Não sei se isso eles usaram para chamar a atenção de vários países para ver se o filme ganha mais destaque e tal, né? Mas é bem curioso essa escolha que eles fizeram. Pluralidade é uma palavra bem mais bonita que cair no clichê de falar diversidade, né? Assim, eu achei curioso o filme ter um telão imenso em cima deles, escrito em 5 idiomas. Tá escrito em chinês, tá escrito em coreano, tá escrito em inglês, em japonês. Então toda fala, eu acho que é por isso que também o escritor pega tanto no pé, né, em cima deles, né, o escritor, ator, diretor, né, porque ele é tudo, Verdade. e ele pega tanto no pé do elenco que siga o roteiro, né, porque não tem como você ficar fazendo improviso numa história que precisa ter a legenda ali em cima, né, no telão, né. E assim, como o Yusuke, né, que é o diretor aí, ele tá meio pesado, assim. Você vê ali que quando começa a peça, ele tá muito focado, né, em ler o roteiro, e o pessoal não ensaia de verdade. Ele tá meio frio, assim, ele não tá muito entrosado com o pessoal. Só que a gente vai acompanhando, né, os ensaios, né, dessa equipe, e aos poucos ele vai mudando um pouco ali, né? Tem um personagem que ele pega mais no pé ali, que é o Code, que é um ator que ele já tinha visto anteriormente e tal. E pode ser que tenha algumas coisas aí, né, ao redor desse personagem. Esse personagem ele tem problema de excesso de raiva, de violência e tal. E a gente vê, né, a equipe evoluindo ali e tal, né? Falando da história em si, eu acho que assim, até onde considerado que dá para permitir para o público sem nossa, você estragou a história para mim. Eu acho que assim, o foco aqui é esse momento que o protagonista está vivendo, de tá fazendo um trabalho que mexe muito com as lembranças e traumas dele, porque ele
treina com o áudio da esposa dele, tem um peso essa história, tem uma simbologia que ele não querer representar aquele papel de novo, porque é muita dor para ele, ao mesmo tempo que, tipo assim, a gente tá vendo a complexidade de tornar aquele trabalho prazeroso, né? Porque todo elenco tá orgulhoso de ter sido escolhido e tudo mais, mas não tá fluindo, o negócio ali tá travado. E hoje, né, ele quebra o gelo ali, né, porque ele improvisa. Ele pega a garota que fala mandarim e ele joga na parede, né? Tanto que o protagonista para ele ali, né? Exatamente, o protagonista pega no pé depois e fala assim, não, você não pode fazer isso. E aí até tem uma conversa de bar depois. Esse ator, né, o Masaki Okada, o papel dele é quebrar o mecânico, né, da história, né? Porque o que o protagonista quer? Ele quer que é meio robô, né? Leia, 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 leia. E quando esse papel chega, para mim é o grande destaque do filme, a ideia é você ficar olhando essa dualidade entre os dois, que vai gerar muita coisa depois disso. É como eu falei, né? Ali no começo do ensaio dessa peça, o diretor, o Yusuke, ele tá muito fechado, ele tá muito alheio ao resto do pessoal. Eu, pelo que eu entendi ali, conforme ele vai conversando cada vez mais com a motorista, eu percebi ali que a partir dessas conversas que ele vai mudando um pouco, porque ele vai se abrindo um pouco mais e tal. Assim, no começo, ele era tão contra que ela estivesse no carro, assim, dentro do carro vai mudando algumas coisas ali, né? Você percebe que ele vai se abrindo um pouco mais. E tem isso daí também, né? Tem essa diferença grande de idades aí entre eles. Ele tem por volta de quase 50 anos ali, ela tem acho que 23, se eu não me engano. Então, assim, eles têm vidas bem diferentes, assim, e eles começam a conversar por causa disso, vão se abrindo um pouco mais, e é aí que a gente vai ver, né, essa mudança acontecendo aí na vida dos dois ali, né. Mas, assim, apesar de ter esses dois personagens, vai acabar focando mais no diretor mesmo, na história dele, no trauma que ele tem ali. Bom, só para falar aqui, né, das premiações e indicações, o filme Drive My Car, por enquanto, lá no Rotten Tomatoes, ele está com 98% de aprovação, que é um número, né, absurdamente alto. E assim, ele tem muitas indicações e prêmios que ele já recebeu. Por exemplo, ele foi selecionado para o Palma de Ouro no Festival de Cannes ano passado. Ele recebeu 3 prêmios, né, incluindo o de melhor argumento. E nessa premiação, o Hamaguchi e a Oe, eles foram os primeiros japoneses a vencer nessa categoria. Então, você vê que tá quebrando barreiras aí, né? E também no isso aqui é difícil de falar, hein? No 79º Globo de Ouro, eles venceram na categoria de melhor filme de língua estrangeira. E assim, tem muita coisa. Eu não vou falar tudo, mas nessa imagem aí, dá uma olhada. Cada um desses daí, ou é um prêmio, ou é uma indicação que esse filme recebeu. E nessa tela não tá tudo. Eu tive que colocar em outra aqui, a continuação, porque tem muita coisa. Então, assim, esse filme aí, ele realmente é assim, o queridinho do ano, assim. Eu espero que ganhe muita coisa lá no Oscar, né, para ser marcado realmente, porque, né, no fim das contas é a premiação mais importante e é legal de ver, né, que tanta produção asiática ganhando destaque aí, né? Não é só coisa de Hollywood que tá aparecendo por lá agora. Exatamente, né? É uma quebra de paradigma, né? De você sempre ver obra americana, né? Sempre mostrou que o melhor filme do ano sempre seria americano. E nos últimos anos deu uma quebrada isso, né? Mostrou que não. Os melhores filmes do ano pode ter filmes estrangeiros ali na categoria, que os americanos não têm essa qualidade técnica sempre, né? Por mais que a gente também sabe que o Oscar é politizado, né? A gente sabe que a ideia de mostrar vencedores orientais, né, e tal, é um pouco da politicagem, né? No meu coração eu quero acreditar na qualidade técnica, né? Eu não quero só acreditar que tenha politicagem no meio. Mas é bom ver esse reconhecimento pelo Oriente, né? Porque o Oriente normalmente é conhecido pelas obras bizarras, né? Principalmente filmes de terror, ou vai para obra infantil, né? E é bom que se abre esse leque, né? Porque existem muitas obras boas no Oriente, né? E se a Coreia fez o Parasita, né? Torço que o Drive My Car tenha o mesmo papel aí, representando o Japão, né? Verdade, né? E só relembrando, são 4 categorias lá do Oscar, que seria melhor filme estrangeiro, melhor roteiro adaptado e melhor diretor. Então aí, são 4 chances, tomara que pegue pelo menos uma dessas aí, e fica aqui, né, a indicação, né? A gente já viu o filme, vamos torcer para o filme ganhar esses prêmios e também, né, esperar que o pessoal vá no cinema assistir ou
também espere sair no MUBI aí, porque é um filme legal, assim, ele tem toda essa arquitetura de filme para premiação, mas ele tem uma história bacana. Você vai conhecendo os personagens aos poucos e você vai entendendo ali o drama de cada personagem e fica com vontade de saber o que vai acontecer. Então, por mais que ele seja longo, você tá sempre ali, né, querendo saber a próxima cena para ver o que, que o personagem vai fazer para resolver um problema X ou Y que acontece ali no roteiro. Ele não é forçado, a história é bem pé no chão mesmo. E para mim, assim, valeu de assistir, sabe? Eu fiquei lá as 3 horas no cinema, foi um tempo que eu achei que valeu o investimento, assim. Falar a verdade, 3 horas de filme parece assustador antes de você ver o filme. Mas que se você assistir Dorama, de 1h20, né? Se maratona 3 episódios de uma vez, que dá 3 horas e meia, né? Não tem como reclamar de um filme de 3 horas, né? Logicamente, ele tem um ritmo mais lento e tal. Ele tem muito detalhe. Então, não é do tipo de filme que você vai com o celular, né? Assistir, né? Por mais que não deva ligar o celular no cinema. Mas, enfim, é um filme muito bem dirigido. O elenco. Nossa, essa piada foi boa, hein? Mas ó. Não, mas não foi o pior que eu falei sem pensar na piada. Eu sei, eu tô só enchendo o saco. O elenco tá muito bem, o diretor tá muito bem aí, porque conseguiu extrair dos atores, né? Boas atuações. Roteiro, acho que talvez a única coisa que não tenha se destacado para mim é a trilha sonora. Não achei que o filme tem uma trilha tão impactante. Mas fotografia, eu acho que tá tudo bem assim para quem presta atenção e gosta desse tipo de detalhe. Mas assim, os dois pontos é a história, que no caso é o roteiro adaptado do livro do Murakami, né? E como isso flui, né? Flui muito bem, né? E todo esse segredo revelado no terceiro ato, né? Que eu acho que vamos dizer que é o presente de você ter assistido o filme, né? Acho que é uma grande surpresa para quem viu o filme e vai sair satisfeito, né? Pelo menos eu saí satisfeito na hora que o segredo foi contado. Então acho que é isso que a gente tem aqui para comentar, sem spoilers, né? Aí do filme Drive My Car. E agora a gente quer saber o que você achou do que a gente comentou aqui, né? Deixe seu comentário aí, fale o que você achou do filme, se você já assistiu, o que você achou do que a gente comentou aqui também, né? E não deixe de curtir nosso vídeo, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho para ver as notificações, né? Então é muito importante essa troca aí e vocês receberem outros conteúdos aqui no J8. Exatamente. Então a gente, né, fica por aqui, né? Até o próximo vídeo. Exatamente. Até lá.